Bem-vindos a mais um vídeo da leitura do livro de Lizzie Barbel, As 5 Feridas Emocionais. Esse livro realmente está, assim, clareando, trazendo muitas camadas de mim. Eu dei mais uma lidinha na minha ferida, que é a injustiça, e cada vez que eu leio, eu me identifico mais, eu consigo perceber a máscara que eu uso, que é da rigidez. Vale muito a pena. Todos nós temos todas as feridas em uma ordem. Assista os outros vídeos para você ver. Começa com a rejeição, depois vem o abandono. Hoje eu pretendo ler todas as páginas restantes da ferida da rejeição, para a gente chegar logo no abandono. Tem uma característica muito predominante em pessoas que se sentem abandonadas, que é o fato de elas não perceberem quando elas fazem isso com as outras pessoas. E ao longo da vida, nós vamos deixando pessoas. Assim como pessoas vão se afastando de nós, talvez somente por uma questão de que outras pessoas estão ocupando mais espaço em suas vidas, e isso não significa que nós não sejamos qualquer coisa, mas que elas têm uma afinidade maior, têm uma interdependência uma da outra que faz mais sentido para ambas. Então, vale muito a pena. Vi, né? Muita coisa que eu sou. Acredito que você que tenha essa ferida da rejeição esteja se vendo. Se abra, porque nesse vídeo aqui tem muita coisa pra gente aprender, pra gente entender, pra gente processar com calma, com fé. Tem muito vlog hoje também, tá? E prometo que não vou passar mais de 10 dias para postar os próximos vídeos de um pro outro. Vamos nessa. Quanto mais o escapista rejeita a si próprio, mais medo ele tem de ser rejeitado. Ele se desvaloriza, compara-se frequentemente aos que julga serem melhores do que ele, o que o leva a crer que é pior do que os outros. Não vê que pode ser melhor do que muitas pessoas em determinados assuntos. Tem até dificuldade para acreditar que outro indivíduo possa escolhê-lo como amigo ou como cônjuge, ou que possa amá-lo de verdade. Uma mãe me confessou certa vez que, quando os filhos lhe diziam que a amavam, ela não compreendia por quê. O escapista, portanto, vive na ambiguidade. Quando é escolhido para algo, não acredita e rejeita a si próprio, muitas vezes sabotando uma situação. Quando não é selecionado, sente-se rejeitado pelos outros. Conheci uma pessoa que cresceu numa família com várias crianças e contou que seu pai nunca a escolhia para nada. Isso a fez deduzir que os outros irmãos eram melhores do que ela e achou que fazia sentido eles serem escolhidos antes dela. É um círculo vicioso. Não é raro para um escapista dizer ou pensar que o que diz ou faz não tem valor. Quando recebe muita atenção, ele fica desconcertado, receando ocupar um espaço excessivo. Se ocupa muito espaço, julga incomodar. Você é assim? Egito meio encabulado, prato sem saber de nada. Ser oportuno para ele significa que será rejeitado pelas pessoas a quem importuna ou julga importunar. Mesmo na barriga da mãe, o escapista não ocupa muito lugar. Ele continuará a ser uma pessoa apagada até curar sua ferida. Quando ele fala e alguém o interrompe, sua primeira reação é pensar que ele não é importante e geralmente para de falar. Uma pessoa que não tem a ferida da rejeição tenderia a achar que é o que ela diz que não é importante e não ela mesma. O escapista também tem dificuldade para emitir sua opinião quando lhe é solicitado, julgando que os outros se sentirão afrontados e o rejeitarão. Se ele tiver um pedido a fazer a alguém que esteja ocupado, desistirá e não dirá nada. Ele sabe o que quer
mas não ousa pedir, julgando não ser suficientemente importante para importunar o outro. Várias mulheres me revelaram que, a partir da adolescência, deixaram de ser francas com a mãe, com medo de não ser compreendidas. Na verdade, elas acreditam que ser compreendido é ser amado. Mas ser compreendido não tem nada a ver com ser amado. Amar é aceitar o outro mesmo não o compreendendo. E o que acontece é que, por causa dessa crença, elas se tornam pessoas evasivas, fugindo de muitos assuntos e temendo abordar determinados temas. E não vamos esquecer que, no caso de um homem escapista, ele vive a mesma coisa com seu pai e os outros homens. Outra característica do escapista é procurar a perfeição em tudo que faz, pois ele pensa que, se cometer um erro, será julgado. Para ele, ser julgado equivale a ser rejeitado. Como não acredita na perfeição do seu ser, compensa isso tentando alcançar a perfeição no que faz. Lamentavelmente, confunde ser com fazer. Sua busca pela perfeição pode inclusive tornar-se obsessiva, levando-o a se ocupar de uma tarefa por mais tempo do que o necessário. E isso faz com que ele atraia para si novas situações de rejeição por parte dos outros. O maior pesadelo do escapista é o pânico. Pressentindo que pode entrar em pânico em determinada situação, sua primeira reação é salvar a pele, esconder-se ou fugir. Ele acha que fugindo evitará uma desgraça. Está tão convencido de não poder administrá-lo que termina acreditando piamente numa possibilidade de pânico futuro, quando esse não é o caso. Querer desaparecer é tão inato no escapista que, por ocasião de regressões ao estado fetal, ouvi muitos dizerem que tentam inclusive se esconder no ventre de suas mães. Podemos ver que isso começa muito cedo. O escapista entra em pânico e fica paralisado mais facilmente, frente ao genitor ou a pessoas do mesmo sexo que ele. Com o genitor ou as pessoas do sexo oposto, ele não vive o mesmo medo. Consegue enfrentá-los mais facilmente. Também observei que o escapista utiliza bastante a palavra pânico em seu vocabulário. Ele dirá, por exemplo, entro em pânico só de pensar em parar de fumar. Uma pessoa sem a ferida da rejeição dirá simplesmente que tem dificuldade para largar o cigarro. Nosso ego faz tudo o que pode para não enxergarmos nossas feridas. Por quê? Porque inconscientemente lhe permitimos fazê-lo. Temos tanto medo de reviver a dor associada a cada ferida que evitamos admitir que, se vivemos a rejeição, é porque rejeitamos a nós mesmos. Os que nos rejeitam estão em nossas vidas para nos mostrar o quanto que todos rejeitamos a nós mesmos. O medo de entrar em pânico também faz com que o escapista perca a memória em diversas situações. Ele julga tratar-se de um problema de memória, quando na realidade trata-se apenas de medo. Observo frequentemente durante meus workshops que, quando um participante de caráter escapista deve ir à frente do grupo para fazer uma exposição, mesmo estando bem preparado e inteirado no assunto, no último minuto seu medo se torna tão intenso que lhe dá um branco. Às vezes ele fica paralisado diante de todos. Felizmente, esse problema vai se corrigindo por si só, à medida que o escapista resolve sua ferida de rejeição. Levando em conta o que afirmamos até aqui, é evidente que a ferida da rejeição afeta nossa maneira de nos comunicar. Os temores do escapista, que o impedem de se comunicar com clareza e realizar suas tarefas, têm a ver com os medos de não ser interessante, de ser considerado sem valor, de ser incompreendido, de entrar em pânico, de que o outro o escute por obrigação ou polidez. Se você se vê com esses medos, eis um bom método
para descobrir que você não está sendo você mesmo e que a ferida da rejeição se abriu. É interessante observar que nossas feridas afetam igualmente nossos hábitos alimentares. O ser humano alimenta seu corpo físico da mesma maneira que faz com seus corpos emocional e mental. No que se refere à alimentação, o escapista prefere pequenas porções e costuma perder o apetite quando está às voltas com medos ou emoções intensas. Entre os tipos apresentados no livro, o escapista é o mais predisposto a sofrer de anorexia. O anoréxico corta praticamente toda a comida por se julgar gordo demais, quando na realidade é magro. Utiliza esse método para tentar desaparecer, e se começa a comer vorazmente, é porque está tentando escapar de alguma coisa. Entretanto, essa é uma opção de fuga rara no escapista. Em geral, ele prefere a bebida ou as drogas, mas ele também pode se voltar para os doces quando sente medo. Como esse sentimento costuma sugar a energia, é comum achar que, ingerindo açúcar, se terá mais energia. Infelizmente, essa dose de açúcar fornece apenas uma energia temporária, que deve ser reposta regularmente. Nossas feridas impedem que sejamos nós mesmos. Isso cria um bloqueio que acaba nos causando doenças. Cada tipo atrai para si males específicos em função de suas atitudes interiores. Eis algumas enfermidades e doenças que podem se manifestar no escapista. Diarreia. Ele rejeita a comida antes que o corpo tenha tido tempo de assimilar corretamente os nutrientes, assim como rejeita a si próprio ou rejeita impensadamente uma situação que poderia trazer coisas boas para a sua vida. Arritmia. Uma irregularidade no ritmo cardíaco. Quando sente palpitações, ele tem a impressão de que o coração quer sair do peito, partir. É outra maneira de querer escapar de uma situação penosa. Câncer é uma doença que ele pode desenvolver. Mencionei acima que a ferida da rejeição causa tanto mal que é completamente normal para um escapista odiar seu genitor do mesmo sexo, aquele que ele acusou de tê-lo feito sofrer em sua infância. Por outro lado, ele sente muita dificuldade em perdoar-se por ter detestado seu pai ou sua mãe, preferindo não ver ou não saber que o detestou ou que ainda o detesta. Se o escapista não conquistar o direito de odiar seu genitor do mesmo sexo, pode desenvolver essa doença, que está relacionada ao rancor ou ao ódio em decorrência de uma dor vivida no isolamento. Uma pessoa que consegue admitir para si mesma que detestava um dos pais não desenvolve câncer. Ela pode criar para si outra doença grave se cultivar ideias de violência com relação aos pais, mas não será câncer. Este se manifesta, sobretudo, na pessoa que sofreu muito e que acusa a si mesma. Ela não quer enxergar que detestou o pai ou a mãe, porque admitir seu rancor seria admitir que ela é alguém ruim e sem coração. Seria também aceitar que rejeita esse pai, embora o acuse de rejeitá-la. O escapista não se deu o direito de ser criança, fez de tudo para amadurecer rápido porque julga que será menos rejeitado assim. É por essa razão que o seu corpo ou parte do seu corpo se assemelha ao de uma criança. O câncer indica que ele não dá à criança dentro dele o direito de ter sofrido. Nada mais humano do que detestar o pai que julgamos responsável pelo nosso sofrimento. E isso o escapista não aceita. Problemas respiratórios. Podem afetar o escapista principalmente quando ele entra em pânico. Alergias. Também podem afetá-lo, pois refletem a rejeição que ele sente. Vômito. É algo que ele pode fazer para expulsar o alimento que acaba de ingerir, indicando sua rejeição a uma pessoa ou situação. Já ouvi alguns jovens dizerem: eu queria vomitar minha mãe ou meu pai.
O escapista pode exprimir sua vontade de vomitar uma pessoa dizendo: "Você me dá nojo" ou "Isso me dá nojo". É sua maneira de exprimir sua vontade de rejeitar alguém ou alguma coisa. Ausências. Sofrer ausências ou desmaiar são outros meios de escapar de uma situação ou pessoa. Coma. Em casos mais sérios, o coma pode ser usado pelo escapista como fuga. Agorafobia. Vê a definição desse distúrbio comportamental nas páginas 53 e 54. Hipoglicemia ou diabetes. Quando o escapista abusa do açúcar, pode cultivar essas doenças do pâncreas. Depressão. Quando desenvolve um ódio muito forte pelo pai ou pela mãe, em consequência da dor causada pela rejeição que ele viveu ou ainda vive, se julga em seu limite emocional e mental. Ele pode se tornar deprimido ou maníaco depressivo. Se pensa em suicídio, não fala sobre isso. E se decidir concretizá-lo, fará de tudo para não falhar. Os que falam muito em suicídio e falham ao tentá-lo costumam trazer a ferida do abandono. É o tema do próximo capítulo. Psicose. O escapista que ainda é jovem tem dificuldade de reconhecer que seu valor é levado a tentar ser igual a outra pessoa. Ele se dilui na personalidade de alguém a quem admira. Por exemplo, uma adolescente que quer ser Marilyn Monroe poderá passar a vida tentando ser igual a ela. O perigo desse comportamento exagerado é que mais tarde ele pode se transformar em psicose. As enfermidades ou doenças aqui mencionadas também podem se manifestar em pessoas às voltas com os outros tipos de feridas, mas parecem mais frequentes naquelas que sofrem de rejeição. Se você conheceu a ferida da rejeição em si próprio, é mais do que provável que seu genitor do mesmo sexo também tenha se sentido rejeitado pelo respectivo genitor do mesmo sexo. Além do mais, há grandes chances de ele se sentir rejeitado por você. Ainda que tudo se dê forma inconsciente de ambos os lados, isso se mostrou verdadeiro após estudos feitos com milhares de pessoas do tipo escapista. Lembre-se de que a razão principal da presença de qualquer ferida é a incapacidade que temos de nos perdoar pelo sofrimento que causamos a nós mesmos ou aos outros. É difícil nos perdoarmos porque, em geral, nem percebemos que nos machucamos tanto. Quanto mais intensa a ferida da rejeição, mais evidente fica a sua tendência a rejeitar a si mesmo ou a outras pessoas, situações ou projetos.